Aqui no canal já analisamos os dois primeiros filmes da saga Toy Story, que, convenhamos, são uma obra-prima do gênero da animação. Mas se tem um filme que consegue ser tão bom quanto o primeiro, e para muitos até mesmo superior, essa animação é Toy Story 3. Mas afinal, será que esse filme é realmente incrível ou ele é simplesmente superestimado? No vídeo de hoje a gente vai analisar mais a fundo essa obra e descobrir se ela merece o feito de melhor filme da franquia e se realmente se tornou um ícone na história das animações. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Bora lá! Lançado em 2010 e dirigido por Lee Unkrich, Toy Story 3 é muito mais do que uma simples continuação de uma franquia de sucesso. O filme carrega a responsabilidade de concluir uma história que começou em 1995 e que marcou toda uma geração. Aqui, os brinquedos enfrentam um novo dilema. Andy está crescendo e com a chegada da faculdade, eles precisam encarar a dura realidade de não serem mais necessários. A ideia de que brinquedos existem para ser brincados é confrontada diretamente. O que acontece quando seu dono simplesmente cresce e os deixa para trás? Essa é a pergunta que move o filme, mas também serve como um paralelo poderoso para o abandono, o amadurecimento e a transição de fases da vida. E é curioso como o filme usa essa situação aparentemente simples para criar uma narrativa profundamente emocional e madura. Logo de início, a cena em que o Andy separa os brinquedos com o Woody sendo colocado na pilha para ir com ele, enquanto os outros vão pro sótão, já define o tom sério dessa história. Mesmo que a gente sabe que uma boa parte do filme é feito de momentos engraçados e mais divertidos. Já na sequência que se segue, com os brinquedos acidentalmente sendo enviados para Crash Sunnyside, introduz uma atmosfera completamente diferente, nunca vista antes em Toy Story. Não é apenas uma nova aventura, mas uma experiência que coloca os personagens em contato com o abandono, a tirania e até mesmo a manipulação emocional, principalmente representados pelo urso Lotso. Lotso é inclusive um dos vilões mais complexos da Pixar. Ele é a representação direta do trauma mal resolvido, um brinquedo que foi trocado, substituído, deixado de lado e que nunca superou isso. Mas o que o torna tão impactante não é apenas a sua frieza, e sim o fato de que em algum nível, de certa forma, ele é compreensível. Ele simboliza o que acontece quando a mágoa é alimentada por muito tempo e começa a distorcer sua visão de mundo. E isso é refletido na Crash Sunnyside e na maneira como ele gerencia. Aqui à primeira vista parece um paraíso para os brinquedos, na verdade não passava de uma ilusão, porque ela se revela como uma prisão com regras rígidas e divisões injustas, em que a liberdade e a alegria são substituídas por controle e tirania. O filme aqui começa a explorar temas mais profundos e mais sérios, como controle, poder e liberdade, mas é claro, de uma forma que nunca perca essa essência dos filmes da Pixar. O mais incrível disso tudo é como a animação consegue conectar esses temas profundos com uma trama extremamente envolvente, que não para de surpreender nem por um segundo sequer. A maneira como tudo é conduzido, especialmente nos momentos de maior tensão, revela um domínio narrativo impressionante, porque o filme consegue equilibrar muito bem tanto seus momentos mais divertidos quanto aqueles mais sérios. A fuga da Crash, por exemplo, não é apenas eletrizante, mas também cuidadosamente estruturada com uma narrativa cheia de tensão e surpresas, mas que ainda é apenas o prelúdio do que está por vir. A cena do incinerador, essa sim, é talvez o ponto mais alto de toda a trilogia. Não porque tem uma ação espetacular ou um desfecho heróico, mas justamente pelo contrário, é um momento de pausa no meio do caos. Os brinquedos, diante do fim iminente, não correm, não gritam, não buscam a saída. Eles se olham, se dão as mãos e aceitam o que vier, juntos. É uma cena que rompe totalmente com o tom leve que acompanha boa parte da franquia e leva a narrativa para um nível de profundidade inesperado. Ali o peso não está no perigo em si, mas na consciência dele. O que emociona de verdade é perceber que depois de tudo que passaram, eles não têm mais medo do fim, eles só não querem enfrentá-lo sozinhos. Essa cena é um marco. Poucos filmes têm coragem de levar o público a esse nível de emoção e tensão. É como se pela primeira vez a ideia de fim se tornasse palpável
palpável. Não só o fim de uma aventura, mas também o fim de uma era. E quando eles são salvos, é como se o público respirasse junto. E aí vem a última parte, a que realmente marca o encerramento do ciclo, a entrega dos brinquedos para Bonnie. Andy, um jovem já crescido, se despede não apenas dos brinquedos, mas da própria infância. E a forma como essa despedida acontece é simplesmente tocante. Ele apresenta cada um, conta as histórias, os valores, os momentos. É como se os brinquedos tivessem sido parte dele, de sua essência, sabe? Exatamente, Ricardo. Isso foi simplesmente arrebatador. Ela não é só bonita, ela é significativa. Andy se despede de Woody com um olhar como se reconhecesse ali todo o companheirismo vivido, toda sua infância sendo relembrada em um piscar de olhos. E essa despedida representa muito mais do que o fim de um dono com seus brinquedos. É o fim de uma fase, a mudança de ciclo, o amadurecimento inevitável. E a Pixar entende que crescer não significa esquecer, mas também deixar ir com respeito e gratidão. Por isso a cena é tão icônica. Todo mundo em algum momento da vida se despede de algo, alguma coisa em algum momento. E esse ato de despedida, quando bem feito, se transforma numa nova memória. Mesmo lidando com momentos mais sérios, o filme não abandona a essência divertida e encantadora da franquia. Há espaço para o humor, para a ação, para os momentos típicos da saga. Mas tudo isso vem embalado por uma carga emocional muito mais intensa. Há uma sensação de que ao longo dos 3 filmes, os personagens e o público também cresceram juntos. Toy Story 3 é uma conclusão feita com respeito ao legado e ao público que acompanhou essa história por tantos anos. E claro, não só a história do filme que mostra essa questão de amadurecimento, mas também a própria parte técnica. Desde o primeiro Toy Story lá de 95 até esse terceiro capítulo em 2010, a evolução visual é gritante. A textura dos personagens, os cenários, a iluminação, tudo está mais detalhado, mais sensível, e isso contribui muito para a imersão. A própria creche, por exemplo, tem vida própria. Durante o dia é caótica, barulhenta, com cores vibrantes, e à noite se torna sombria, quase ameaçadora. Esse uso do ambiente como parte da narrativa é um ponto alto na produção e mostra como a Pixar sempre soube unir forma e conteúdo. A trilha sonora de Toy Story 3 também é outra parte que vale menção. Randy Newman retorna mais uma vez para entregar composições que ampliam a emoção de várias cenas, especialmente na despedida. A música, nesse caso, é como um fio invisível entre as emoções dos personagens e as nossas. Em Toy Story 3, ela não é só um fundo, é quase uma narradora sensível, que diz o que os brinquedos não conseguem expressar em palavras. E isso reforça a ideia de que essa história sempre foi contada mais pelos sentimentos do que pelas falas em si. E mesmo sendo o terceiro filme, ele não repete fórmulas. É como se cada Toy Story tivesse um propósito. O primeiro fala sobre a amizade, a lealdade, o segundo fala sobre o propósito e valor, o terceiro sobre despedida, sobre saber a hora de deixar ir. Por isso, ele se destaca tanto, porque toca em um ponto sensível da experiência humana, o medo do abandono, e ao mesmo tempo, a beleza de deixar que novas histórias comecem. Toy Story 3 é um filme sobre o fim, mas também sobre recomeço. E é exatamente essa combinação que torna o filme tão memorável. Ele não se apoia apenas na nostalgia, ele tem conteúdo, tem densidade, tem algo a dizer. O espectador sai do filme com uma sensação diferente, como se tivesse vivido uma jornada pessoal também. E isso é raro. Toy Story 3 não é só um encerramento digno, é uma aula de como contar histórias com alma e sensibilidade. Um daqueles filmes que ficam na memória mesmo anos depois de assistidos. No fim das contas, cara, Toy Story 3 não é apenas o fim da trilogia, é um legado. Ele nos faz olhar para o passado com carinho, mas também nos ensina a aceitar o presente e olhar para o futuro com coragem. Poucos filmes conseguem isso com tanta naturalidade, e talvez essa seja a verdadeira mágica da Pixar, transformar a animação em uma metáfora poderosa sobre a essência humana, sobre nossas vidas e, sobretudo, sobre cada um de nós. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que vocês tenham gostado, deixem o like e se inscrevam se não forem inscritos, e também não se esqueçam de hypar, que é a nova função aqui do YouTube. Exatamente, Ricardo, porque a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou galera!